E uma coisa que me preocupou, tá? Você que tá aí perto. Eu achei o Tite muito pra baixo. Mas muito pra baixo. Na coletiva. Muito. Né? Muito. Então isso é uma coisa... Muito pra baixo mesmo. Então isso é uma coisa que me preocupa até da questão saúde dele. Como que ele tá? Porque por mais que as coisas não estão acontecendo, pô, é o Tite. É um baita treinador, uma história linda. O Cruzeiro tá mal, mas ele ia confrontar as questões que estão sendo perguntadas pra ele. Por que fulano não tá conseguindo jogar? Por que fulano jogava bem contra o outro? Abaixo, cara, e ele tava muito pra baixo. O que me chamou mais atenção foi o estado anímico do Tite, velho. E sabe o que chamou a atenção também? Não só minha atenção, mas de todos os colegas que estavam na sala de coletiva esperando a presença do Tite, é o seguinte, porque o Cruzeiro, a zona mista é logo após o banho dos jogadores no vestiário, e o Cruzeiro, quando vence, libera 3 jogadores para conversar com a imprensa. Quando perde ou empata, são 2 jogadores. O Tite estava demorando demais e os jogadores começaram a sair do vestiário para a zona mista lá no Mineirão, todos estavam liberados para falar. E o Tite custou a sair. Ele estava no vestiário conversando com a diretoria, Pedro Lourenço, Bruno Spindel, e a informação que chegou é o seguinte, o Pedro Lourenço desceu, foi para o vestiário, falou demais, o clima tenso. Você foi jogador, Dodô, você pode falar melhor do que a gente, como é que é um clima de vestiário pós-derrota em um momento de crise. Pedro Lourenço, que tem aquele jeitão também de torcedor, cobrou demais, liberou os jogadores e disse, está todo mundo liberado para falar, todo mundo está liberado para dar explicações. Aí as lideranças falaram, Cássio, Romero, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, a turma parou e conversou com a imprensa. Aí depois vem o Tite e, como o Dodô reparou, foi nítido para todo mundo também, o Tite muito abaixo. Era visível, até no tom de voz, o Tite bem apático, isso aí também preocupou a gente. No momento que o Tite chegou na sala de coletiva, a gente estava já imaginando, será que vem demissão por aí, mas está mantido no cargo por enquanto. Ô, Calil, eu tenho uma teoria, cara, eu sei que minha opinião em relação ao Tite, ela não pode ser muito levada a ferro e fogo, porque eu tenho realmente um aspecto emocional com o Tite, tá? Mas ele é bom mesmo. Mas sabe, você concorda ou não, ou é viagem da minha cabeça, Calil? 2 Copas do Mundo... São 8 anos sem treinar, sem ter o dia a dia do futebol. E acho que o Tite perdeu o timing ali, ou não? Eu acho que não. Ser treinador de seleção não é igual ser treinador de time. Ele foi mal. O Flamengo, ele teve alguns momentos bons no Flamengo, mas foram poucos, né? A maioria dos momentos lá não foram ruins, não foram bons, tanto é que ele foi demitido. Agora, ontem, Benji, eu vi o jogo, eu acho que é um exagero nas críticas, porque o Cruzeiro jogou bem ontem no primeiro tempo. O Matheus Pereira fez um golaço, estava dominando o jogo. Não dá pra perder pro Curitiba. Mas cara, o problema foi que quando o time tomou o gol, mas quando o time tomou o gol, esse abatimento que está todo mundo falando do Tite, ele acabou sendo transferido para os jogadores. E outra coisa, tem muito jogador no Cruzeiro falando muito e jogando pouco. Por exemplo, o Fabrício Bruno, que é um jogador que falha em quase todos os gols que o Cruzeiro toma. Ontem ele falhou de novo e falhou jogando pela seleção brasileira. É o zagueiro mais caro, provavelmente, aí dos últimos tempos no Brasil. Então, o treinador, nessa hora, ele tem que chamar para si, principalmente sendo um cara como o Tite, chamar o controle de tudo para si e começar a tomar decisões. O Jardim chegou no Cruzeiro, ele afastou o Gabigol, ele tirou o Dudu, mandou o Dudu embora, porque tem hora que você tem que tomar decisões. E eu não sei, viu, Botelho, se o Tite está emocionalmente em condições de tomar essas decisões que ele tem que tomar. E preocupa. Tanto é que em vários momentos do jogo a gente vê o Matheus Bach orientando o time. O Tite um pouco mais centrado ou sentado no banco de reservas e o Matheus dando as instruções aos jogadores. Sobre o Fabrício Bruno, o torcedor também está um pouquinho revoltado com as atuações do Fabrício Bruno. Tá jogando nada. E ele foi categórico, ele falou que estava insatisfeito com a individualização das críticas. Ele falou, quando o time toma um gol, o problema não é o Fabrício Bruno, não é o João Marcelo, não é o Cássio, é o time todo. Aí chamou a responsa para todo mundo. Não quis individualizar, não. Falou que todo mundo, quando o Caio Jorge faz um gol, é o time todo que marca, mas quando toma um gol é todo mundo. Então, ele ficou um pouco chateado com a crítica individual. O Matheus Pereira, esse aí tá jogando muita bola, acho que esse, coitado, tá buscando o jogo, tá tentando de tudo quanto é jeito, e fez um golaço ontem mesmo, e esse já tirou um pouco a responsabilidade do Tite, falou que o começo do trabalho do Tite tem que ter paciência. Foi bem político o Matheus Pereira.
Falou que a culpa é do grupo de jogadores, que os jogadores precisam ter mais maturidade e resolver essa situação. Não quis responsabilizar o Tite, o Matheus Pereira. Só para terminar de minha parte, o jogador de futebol hoje, ele fica muito à vontade. Porque se ganha, é o Caio Jorge, é o Matheus Pereira, é o Fabrício Bruno, é o Cássio. Se perde, é o técnico. Então, eu entendo que no futebol as responsabilidades têm que ser todas divididas. Quando ganha, todo mundo ganha, e quando perde, todo mundo perde. Agora, no Brasil, ontem o Cruzeiro tomou o gol, começaram a xingar o Tite. Não, mas aí que tá. Nesse Entendeu? caso... E no gol que o Coritiba fez, Galvão, só pra concluir, o Tite não teve culpa. Não, mas ele não tava no campo. É que nesse caso, o torcedor, ele olha pro seguinte, o time é o mesmo. Os caras estavam bem até o final do ano passado. Posso fazer uma vírgula, que é a pergunta que eu ia te fazer? Desculpa te interromper. Eu ia te perguntar isso. Mas o erro não está na diretoria. Se você tem um treinador que é o Léo Jardim, que joga de uma forma, o cara vai embora. Você traz um treinador que joga de uma forma totalmente diferente. Então, exatamente. Pro torcedor, assim, o torcedor, o Calil, a gente sabe, ele não tem o mesmo conhecimento que a gente. Pro torcedor é muito fácil, ele tá olhando o mesmo time jogando mal. Então, quem que mudou? Mudou o técnico. O problema é o técnico. É fácil pro torcedor, nesse caso, apontar o dedo. Eu concordo com você que um monte de vezes... que aí fica fácil pro jogador. Mas eu concordo com você. Um monte de vezes o treinador paga uma conta que não é dele e tal. Mas nesse caso, cara, não tem jeito do torcedor não pensar no Tite. André, é impossível não pensar no Tite. E tem uma coisa, André, aqui, assim, que me chama a atenção. É claro que a gente tá aqui em São Paulo, o Marquinhos tá lá. O dono do Cruzeiro, o Pedrinho, ele é mais dessa vibe torcedor. Então ele trouxe o Gabigol, fez festa e o caramba. Quem que é no mercado depois que o Leonardo Jardim saiu? Quem no mercado é o cara que eu vou trazer e que vai fazer um barulho? Ele não parece a impressão que dá, tá? Ele tentou o Jorge. Então, status, né? Ele não pensou, tipo assim, o Leonardo Jardim era de um jeito, o Tite é outro jeito. É tipo assim, um carro anda 100, o outro carro anda 60. Ele não pensou nisso, nas consequências que vai ter no time. Ele pensou, vou trazer o Tite, eu vou trazer o Gerson, eu vou pôr o Cruzeiro como favorito por causa dos nomes. Só que para você encaixar isso, para mim a mudança do Leonardo Jardim pro Tite é grande a mudança em relação à estrutura de time. Eu não sei se para vocês aí em Minas ele falou da mesma forma. O Cruzeiro tentou o Arthur Jorge, foi isso, né, Marquinhos? A primeira tentativa do Cruzeiro foi o Arthur Jorge, esbarrou na multa, né? Muito alta, aí o plano B foi o Tite. O C era o Pesolano, que foi pro Internacional. Então. O Tite sempre foi o plano B do Pedrinho. Agora, sobre tudo isso que vocês falaram, é muito duro pra gente dar uma opinião, né, em cima do depoimento pessoal de cada um, mas o Tite já teve uma situação em que ele não pôde assumir o Corinthians no ano passado. Sim. Por questões particulares, né? É impossível a gente não pensar nisso. É impossível. Ô, Galvão, já contei essa história Pode ser que o Tite ainda não esteja pronto. Pode ser, eu já contei essa história aqui, já. O ano passado, lembra que teve uma noite que ele assumiu o Corinthians, era de uma terça para uma quarta-feira à noite, já estava tudo certo. Nessa terça-feira à noite, o Tite, na casa dele lá no Rio Grande do Sul, ele ficou parado, imóvel. As pessoas falavam com ele. Pânico, né? Sim, as pessoas falavam com ele não respondia. Imagina uma pessoa sentada numa cadeira que você fala com ele e o cara não responde. Não responde sim, quer água, quer um café, quer ir pra cama, quer ir pra rua, quer um sorvete, tá tudo bem, quer um remédio, e o cara não responde. Então, realmente, o que o Tite teve foi grave. Agora, se ele tá pronto ou não para trabalhar, é só ele mesmo, né? E o fato do Matheus orientar durante o jogo, isso aí é normal. Isso aí ele fazia na seleção, porque isso é uma coisa que existe no futebol. Tem hora que o Guardiola, você que vê dos jogos da Inglaterra, todo mundo aqui, tem hora que não é o Guardiola que vai falar com o cara. Tem hora que não é o Hansi Flick, tem hora que não é o Luiz Henrique, vai o assistente dele. Então isso aí não tem... É que para depreciar o Tite... Muita gente fala, quem quer o técnico é o filho dele. Não tem nada a ver. E o outro assistente dele também eu conheço, é o Vinícius Bergantin, que foi técnico do Ituano. Você jogou com ele? Joguei. Aqui no Brasil? Porque ele jogou na Alemanha também. Com ele? Não, ele fala... Ele jogou na Alemanha. Então, assim, a equipe do time... O professor... Tava na Bahia, né? Exatamente. O professor Fábio Massarejan, que é o preparador físico, você vê como o Santos... melhores. Então, você vê como o Santos está sentindo a saída dele. Dos melhores. O Fábio Massarejan. Então, assim, eu acho que agora é hora de ter um pouco de calma,